Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Beleza? Combinado? Então vamos ao relato de hoje que é este. Fui para outra dimensão em um sonho. Olá, Ana, espero encontrar você e sua família bem. Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Se tiver algum nome no relato, já estará trocado. Ok. Ana, eu começo a escrever para você às 3h43 da manhã de uma segunda-feira, a caminho do trabalho. Confesso que nunca pensei que escreveria um relato para você. Primeiro, porque nunca vivi algo sobrenatural que valesse uma leitura sua, e muito menos tive uma experiência em outra dimensão. E o que eu vou relatar agora aconteceu poucas horas antes de iniciar a escrita. E apesar de ter acontecido em um sonho, para mim foi muito real, pois nunca tive um sonho tão rico em detalhes, em cheiros e até sabores como esse. Por isso, tenho certeza de que eu estive em outra dimensão, ou num outro plano astral, ou num universo paralelo, chamem como quiser. Eu não vou entrar em detalhes. Não, peraí. Antes de contar, tô pulando as coisas aqui. Antes de contar o sonho em si, devo mencionar algumas questões pessoais e familiares, pois elas são a base para o que eu vivi durante esse sonho. Não vou entrar em detalhes, pois assim o relato ficaria imenso. São apenas algumas questões para que todos possam entender o contexto, tá? Eu venho de uma família desestruturada. Quatro irmãos, sendo eu a terceira filha de pai e mãe separados antes de eu completar os 3 anos. A minha irmã e irmão mais velhos têm 33 e 32 anos, respectivamente. Eu tenho 27. E a minha irmã mais nova é filha da minha mãe e do meu padrasto e tem 23 anos. Meus pais, antes de se separarem, viviam uma vida de muitas brigas. Brigas essas que resultaram até em agressões físicas à minha mãe. E eu e meus irmãos mais velhos vivenciamos isso tudo. Outro fato que vale a pena mencionar é que a minha mãe, irmã e irmão mais velhos sempre contaram relatos de experiências sobrenaturais que viveram, seja acordados ou sonhos premonitórios. E um outro pequeno fato é que as mulheres da família do meu pai, em sua maioria, se dizem médiums. Eu sou budista há 8 anos e acredito piamente em karma. Por último, antes de iniciar o relato de fato, devo mencionar que há alguns meses não tenho conversado com a minha irmã mais velha e nem com o meu pai, pois no dia do meu aniversário pois no dia do meu aniversário, em janeiro, ambos me magoaram profundamente. Algo que também não pretendo mencionar em detalhes, mas vai fazer sentido no final. Agora sim eu vou contar o meu sonho ou viagem para outra dimensão. Bom, no sonho, eu andava de moto com meu marido por uma rodovia, nas imediações aqui da minha cidade. Em um determinado momento, já em uma entrada para um bairro, percebi de antemão que bateríamos em um carro. Porém, ao colidir, já não estávamos mais na moto e sim dentro de um carro. Coisa de sonho, né? Enfim, quando os carros colidiram, então, eu bati com a cabeça no painel e eu me lembro de, antes de ser retirada do carro, olhar para o meu marido para conferir se ele estava bem e perguntar se as pessoas do outro carro estavam bem. Ana, eu fui levada para um hospital que me lembrou muito a Santa Casa da minha cidade. Um hospital velho, precisando de cuidados, de atenção. Apesar de contar com bons profissionais, pelo menos pelo menos em algumas especialidades, lá eu estava sendo cuidada por uma moça que não parecia uma enfermeira. Era uma moça jovem, cabelos pretos, cheios, compridos e lisos, presos somente na parte de cima e o resto solto. Deu para entender? Ela estava vestida com um vestido rosa florido abaixo dos joelhos, bem modesto e simples, mas ainda assim bonito.
Ela tinha a pele levemente bronzeada, mas Ana, apesar de ser uma moça bonita e até simpática, eu percebi que algo estava errado. Ela estava errada, como se não pertencesse ao mundo que eu conheço. Eu não sei explicar, mas uma aura esquisita emanava dela. Ao perceber isso, eu disse a ela que eu me sentia eu disse a ela que eu me sentia bem e que eu queria ficar sozinha. Mas eu pensava que assim que ela saísse do meu quarto, eu trancaria a porta e daria um jeito de sumir dali. Ela prontamente saiu do quarto, deixando a porta aberta. Eu gritei pedindo que fechasse. Ela voltou e encostou a porta, não fechando completamente. Aí eu chamei mais duas vezes e a coisa se repetiu. Na terceira vez, ela voltou com um olhar sombrio, retirou a chave da fechadura e dessa vez sim fechou a porta completamente. Assim, eu me levantei determinada a sair daquele lugar. Saí do quarto e me deparei com uma cena desesperadora, sufocante, que ainda me causa arrepios. Eu estava em um hospital feio e velho. Havia várias moças parecidas com aquela. Mesma roupa, mesmo cabelo, mesmo olhar sombrio. Elas andavam por corredores apertados, cuidando de pacientes que eram tão sombrios quanto elas. Ana, posso estar falando uma besteira, mas aquelas pessoas todas que estavam ali, os doentes, os acidentados, seja lá o que fossem, pareciam saídos de um filme de terror. Era uma vibe muito A Colheita Maldita, sabe? Eu acho que é esse o nome do filme. E o lugar em si me pareceu o umbral. Lembrando, Ana, que eu sou budista, mas sempre ouvi histórias da minha família espírita e do umbral e dos espíritos que vão para lá. Em determinado momento, fui para uma cozinha. Lá estava um senhor muito mal cuidado, com roupas velhas, rasgadas, sujas. Eu estava com muita sede e fui pegar um copo d'água na torneira. A água estava com gosto de cocô. Não, eu nunca comi cocô, mas era esse, sei lá, o sabor da água. E logo joguei fora, continuando com sede. Continuei meu caminho para fora dali e em certo momento encontrei a minha irmã mais velha. Ali nós sentamos para conversar e ela me disse coisas desconexas que eu nem sei reproduzir. Mas uma coisa eu me recordo. Ela disse que desde meados de 2020 a família não falava com ela e foi contando nos dedos os anos até 2028. E eu ainda disse: como assim 2028? Ainda estamos em 2025. Pode tirar uns 3 anos dessa conta aí? Então apareceu o meu pai. Ele estava muito estranho. Parecia que tinha algum problema na boca e falava meio estranho. Ele mencionou uma casa que eu não sei dizer como, via claramente na minha frente, apesar de estar no hospital. Enquanto ele falava, eu via essa casa. Nessa casa, ele disse que havia plantado 3 árvores e a minha irmã teria cortado as 3 e a questionou do motivo de ter feito aquilo. Ela respondeu que estava tudo bem, pois alguém já estava plantando outras 3 árvores naquele lugar, que era um cantinho no fundo do quintal. Muito desconexo, eu sei. Em um momento de frases desconexas, o meu pai deu a entender que havia um motivo de estarmos os 3 ali, e inclusive disse a seguinte frase diretamente a mim, da qual eu me lembro muito claramente. Ele disse assim: e pode dizer ao Lucas que logo, logo eles vão fazer visita para ele. Ao que eu questionei, mas por que o Lucas? O que ele tem a ver? Lucas é irmão do meu marido e o meu pai não conhece o Lucas. Muito menos eu sei quem são eles que logo deveriam fazer uma visita ao Lucas. Depois disso, o meu pai meio que saiu de foco e tornei a conversar com a minha irmã. Questionei que lugar era aquele e ela me disse:
Aqui é a crise da semelhança. Aqui é a crise da semelhança. Eu perguntei outras 3 vezes, pois não havia entendido direito, pois esse nome não fez nenhum sentido, mas foi isso mesmo que ela disse. Ela me mandou olhar para fora da janela e disse: Tá vendo aquele carro? Ele vai bater em um ônibus. E os dois são a crise da semelhança do mundo real. Quando alguém precisa vir para cá resolver alguma coisa, acontece uma batida para irem buscar essa pessoa e aí ela chega aqui. Foi assim que você chegou aqui, não foi? E sim, Ana, foi assim que eu cheguei lá, mesmo que fosse durante o sono ou o sonho. Nesse momento, eu já estava profundamente angustiada e só queria sair dali. Eu implorei para minha irmã me deixar acordar. Sim, eu sabia que estava dormindo. Mas nesse momento ela não deixou. Ela me agarrou pelo pescoço e disse com uma cara de profundo ódio: Você não vai embora agora. A batalha que nós duas temos é muito grande e precisamos resolver. Eu disse a ela que me soltasse e prometi que assim que eu acordasse eu mandaria uma mensagem para ela. Seu olhar atenuou e ela me soltou, dizendo que eu cumprisse a minha promessa. E assim eu acordei às 2h20 da manhã, faltando ainda 40 minutos para minha hora de acordar, mas eu não consegui dormir de novo. Ainda não mandei mensagem para ela. Pretendo fazer isso mais tarde, em um horário oportuno, mas com certeza cumprirei a minha promessa. Ana, eu não sei de fato se eu fui para essa dimensão chamada crise da semelhança, mas eu senti pela primeira vez na vida que esse não foi um sonho comum. Gostaria muito que você lesse esse relato e me ajudasse, junto com os assombrados, para tentar entender o que tudo isso quis dizer. Eu estou ainda assustada e orando para nunca mais retornar a esse lugar sombrio. Ana, obrigada por ler este relato, obrigada a todos os assombrados que ouviram e não julgaram. Ótima semana a todos vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Menina, olha um lugar novo aqui. Crise da semelhança. Seria porque as coisas eh, são semelhantes do lado de lá com as que ocorrem aqui, mas não é o mesmo lugar? Seria onde as pessoas se encontram para se acertarem de alguma forma, que nem ela e a irmã tinham coisas a acertar nesse lugar? Seria uma espécie de umbral, mas que as pessoas acessam enquanto ainda encarnadas? Gente, eu não sei. Fiquei curiosa. Quem aí tiver uma ideia, uma teoria a respeito, ou se já passou por situação parecida, já foi em lugar parecido, conta aqui pra gente. Porque tem muitas pessoas que relatam esse lance de ir para uma outra dimensão através do sonho, quando dorme, né? Tem pessoas que vão enquanto estão acordadas aqui na ativa do dia a dia, mas muitas pessoas também relatam ir para lugares onde não parece sonho nem um pouco, porque há muitos detalhes e que parece sim ser um lugar por aí. E é o que eu falo, gente, nesse astral tem tanto lugar, tem tanta coisa. E aí esse lugar? Como é que é o nome mesmo? Crise da semelhança. Deixa aqui nos comentários, o que vocês acham? Eh, e agora eu fiquei curiosa também, o que que a irmã dela teria para falar a respeito desse sonho, né? Fiquei curiosa. Moça, se tiver alguma atualização, se for de novo para esse lugar, alguma coisa, você conta pra gente, que agora a gente ficou curioso. Ok? Bom, pessoal, este foi o relato de hoje. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.